Hoje muitos entendem que falar de Páscoa é falar de chocolate, é falar de ovo de chocolate. Alguns até ilustram dizendo que o coelho tem alguma coisa a ver com a Páscoa. Mas a minha Bíblia diz que a Páscoa tem a ver com o sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro imaculado, incontaminado, que foi entregue por nós, para morrer por nós, para a remissão dos nossos pecados. Vamos ver isso segundo a Bíblia. Se você tem a Bíblia aí, abra ela comigo em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo número 12. Vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos falar sobre o Pessah, ou a Páscoa do Senhor. Êxodo, capítulo número 12. Êxodo 12. O título do capítulo fala a instituição da primeira Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída por Deus, o povo ainda era escravo no Egito. O povo ainda era prisioneiro. O povo ainda trabalhava em trabalhos forçados, não tinham direito a nada, e quanto mais produziam, mais era exigido deles. Eram castigados a duras penas para produzir para o império de Faraó. Isso ocorreu quando o povo era escravo já há 430 anos no Egito. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, ele disse: tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e por isso desci para livrá-los. Muito interessante. Mas vamos ver isso aqui. O título do capítulo diz que é a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E como o cordeiro deveria ser? O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Vai analisando tudo para você ver a referência, ou como bate o sacrifício, a morte de Jesus na cruz. Versículo número 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerdes. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pão asmo é pão sem fermento, né? Com ervas amargosas o comerão. Não comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo,
a cabeça com os pés, com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até a tarde, perdão, o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, olha só o sentido da Páscoa. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Bom, eu gosto muito de falar desse assunto, porque falar de Páscoa, quando temos um entendimento no verdadeiro significado, é um aprendizado muito grande, ou então, digamos, nós acrescentamos mais no nosso conhecimento e por muitas e muitas vezes nós tememos diante desta palavra, porque talvez de uma certa forma o mundo distorceu o verdadeiro sentido da Páscoa, levou para, digamos, para festividades, celebrações ou festas pagãs que não tem nada a ver com o sacrifício do Cordeiro imaculado, incontaminado, o Cordeiro Pascal que se entregou por nós, que morreu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Mas o que verdadeiramente é a Páscoa? A festa da Páscoa, também chamada de festa de pães asmos, o pão asmo quer dizer pão da aflição. É o pão sem fermento. Porque Deus ensinou ou ordenou que não fizesse pão que a massa levedou. Porque não dava tempo, né? O chamado fermento biológico. É necessário 7 dias, né? Durante um bom tempo, nós vimos aí famílias que faziam em casa o pão chamado pão de 7 dias. Porque na forma onde se bateu a massa, após assar ou tirar a massa da forma, não lavava, punha água e deixava 7 dias e automaticamente ali se tinha um fermento chamado fermento biológico. Mas não dava tempo de esperar a massa levedar ou o que restou da massa, porque eles tinham que estar preparados, porque a qualquer momento seria dada a ordem de partida para a libertação. Então, após 430 anos de escravidão e de clamor, de sofrimento, de dor, de tristeza, então Deus estava colocando em prática um plano para libertação do seu povo. E isso ia doer muito em alguém. Talvez em pessoas inocentes,
mas que estavam debaixo de um domínio ou de uma cobertura, digamos assim, de uma autoridade que exercia esse poder sobre a vida deles. Então, a nação do Egito pagou um preço altíssimo quando foram acometidos pelas 10 pragas. Então, mas Deus permitiu, olha só, qual que era o propósito das 10 pragas? Não era castigar o povo, talvez nem castigar Faraó, mas mostrar, porque aqui ele fala que ele faria juízo sobre todos os deuses do Egito. Por quê? Eles viviam mergulhados na idolatria, na feitiçaria, culto, latria, imagem, no culto à imagem, eles tinham, então, um Deus que eles entendiam que os livrava de todas as pragas que porventura surgiam. Eles tinham magos, encantadores, feiticeiros, eles tinham adivinhos. E Deus falou: eu quero fazer juízo sobre todos os deuses do Egito. Ou seja, Deus falou: eu quero provar para Faraó que nada, ou nenhum tipo de Deus, ou nada que eles cultuam, adoram, pode livrar quando eu estou agindo. Por isso, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. E não há ninguém que possa fazer alguma coisa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, o verdadeiro sentido da Páscoa era, a ordem de Deus era: vocês não vão comer pão que a massa levedou, o pão que a massa foi feita com fermento. Por quê? Deus estava ali testando o coração do povo. O fermento, segundo a Bíblia, ou segundo o que nós conhecemos a respeito deste produto, principalmente o químico, ele é próprio para fazer o quê? O crescimento da massa. Mas segundo Deus na Bíblia, o fermento representa o crescimento do bem ou do mal. Então o povo poderia obstinar-se ou voltar-se para algo que Deus não aprova. E talvez Deus teria que penalizar o seu povo ou retirar as suas mãos para que não houvesse o livramento e o povo continuar perecendo nas mãos de Faraó. Deus deu essa ordem. Eu quero que vocês comam pães asmos, e é uma delícia, né? Ele fica meio crocante, não é? Eu quero que vocês comam pães asmos, eu quero que vocês estejam com vossos lombos cingidos, vossos cajados nas mãos, calçados vossos pés e preparados para um comando. Preparados para quando for dada a ordem da partida. Então, os israelitas, né, essa festa, eles comemoram a libertação de seus antepassados da escravidão do Egito. E também esse é comemorado no dia 14 de Nissan, no calendário hebraico, entre março e abril, para nós. O nome dessa festa em hebraico é Pesach, festa dos pães asmos, pães sem fermento e pão que a massa não levedou, como eu disse. A ordem de Deus era o quê? Escolham um cordeiro. E agora, tudo que eu falar aqui, você vai ver o que tem a ver com Jesus, ou se tudo que foi feito lá não apontava para não só a vinda de Jesus, mas a entrega de Jesus por nós. Escolham um cordeiro, e o cordeiro foi escolhido. Ele foi escolhido. E mais, não é?
A palavra 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. E a palavra diz que, Isaías 53, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mas, Isaías 53, versículo 4, né? Ou melhor, Isaías 53, se você começar pelo primeiro versículo, a palavra vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Ele era homem de dores, como alguém que era experimentado nos trabalhos forçados. Ele não tinha nenhuma expressão e nenhuma beleza víamos para o desejássemos. Era homem de dores, era como quem era experimentado nos trabalhos forçados. Mas qual que era o verdadeiro sentido do sacrifício do Cordeiro? Isaías 53, 4. Mas, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E logo em seguida vai dizer: como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Ele não tinha dolo, mas ele não abriu a sua boca. Irmãos, eu não sei se alguém aqui já viu, não queiram ver, eu não quero ver. Mas diz que quando uma ovelha, ela é levada para o sacrifício, e quando ela vai ser morta, às vezes para um sacrifício, para um holocausto, até mesmo para comer, diz que ela, imediatamente ela já sabe que ela vai morrer. Diz que ela chega a lacrimejar, escorre lágrimas nos seus olhos. E quando ela é degolada, ela não berra, ela não faz nada. Então a palavra diz que é como ovelha muda, né? Aí, 1 Pedro fala que nós fomos resgatados, né? Da nossa vã maneira de viver. Que vã maneira de viver é essa? A palavra do Senhor diz que, segundo aos Coríntios 17, e assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na nossa vida. Ele é tão maravilhoso que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. O Senhor diz que das nossas transgressões, dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Mas agora, por que o cordeiro tinha que ser sem defeito? Por que tinha que derramar o sangue do cordeiro? Nós vamos ver aqui, olha. Qualquer animal que era oferecido para sacrifício, ele não podia ter defeito, porque animal com defeito não traz remissão.
E o propósito da morte de Jesus naquela cruz era para que houvesse remissão, para a remissão dos nossos pecados. Então, ele se fez maldito por nós, porque a palavra do Senhor diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele assumiu a cruz como um cordeiro que não tinha dolo, não tinha defeito, não tinha mancha, era imaculado, incontaminado. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Então, a palavra diz aqui, Gálatas 3,13, a palavra vai nos dizer assim, olha, Cristo nos resgatou da maldição prevista na lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, todo aquele maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi imolado, morto para quê? Sacrifício, para que o seu sangue trouxesse purificação e vida, libertação, proteção. Por quê? Lá no Êxodo nós lemos, o Senhor falou assim, olha, vocês vão sacrificar um cordeiro. Preste atenção, como que eu e você podemos colocar a nossa fé em ação e talvez nos livrarmos de muitas maldições. Então ele falou, olha, ele já havia prometido a morte dos primogênitos. Você sabe o que é isso? Toda casa tem um morto. Foi assim lá no Egito. Até dos animais. O primogênito, ou seja, o filho mais velho de toda a casa ia morrer naquela noite. Mas com o povo de Deus, com o povo que ele queria libertar, ele falou, olha, vocês vão fazer o sacrifício do cordeiro. E vocês vão aparar o sangue em uma vasilha. E vocês vão aspergir. Hoje chamamos de ungir. Os umbrais da vossa casa, ou seja, a janela, né, de um lado e do outro, né, as janelas, as portas de entrada. Vocês, para quem tem fé isso, vocês, é como se vocês estivessem selando as vossas casas, entendendo que quando o destruidor, quando o anjo da morte vier, ele não entra na vossa casa. Então ele falou, vocês vão pegar o sangue do cordeiro em uma bacia e vão aspergir o sangue nos umbrais das vossas casas. Porque esta noite, à meia-noite, a hora das trevas, eu passarei na terra do Egito. E na casa onde eu passar, e não vendo o sangue, o destruidor vai entrar, o anjo da morte vai entrar. E todo primogênito na terra do Egito vai morrer. Desde a sua serva, desde os animais, até o filho primogênito de Faraó. Porque eu quero provar que eu sou Deus. Amados, quando essa ordem foi dada, quem creu, quem tomou posse e praticou o sacrifício e colheu o sangue. Hoje, o sangue de Jesus, esse sangue que tem poder, é ele que nos lava e nos purifica de todo pecado e ainda nos livra das maldições. Ele foi morto para o sacrifício. Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz assim,
Sendo nós justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, Deus poderia ter exterminado, Deus poderia ter fulminado, porque Deus prometeu muita coisa, muita maldição. Deus prometeu muito castigo. A parte que mais me chama a atenção, olha só, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar. Porque depois que o povo, se você voltar no Êxodo aqui e ler sobre as 10 pragas, quando Deus aparece para Moisés lá no Monte Horebe, né? É lindo, né? Tem um hino que fala assim: lá no Monte Horebe, a sarça ardia, lá no Monte Horebe, sarça era um arbusto, era uma árvore, né? E a gente, quando a gente vai lá em Israel, a gente vê lá uma árvore totalmente diferente, eu nunca vi nada igual em lugar nenhum. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas santo é. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas santo é. Eu aprendi uma coisa interessante com o Espírito Santo. Eu falei assim: Senhor, então é só lá no Monte Horebe, que é lugar santo, que é lugar de tirar a sandália, para a gente pisar? O Senhor me disse: não. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés é um território abençoado e consagrado, porque ali um santo, homem de Deus, ou uma santa mulher de Deus, pisou sobre aquele lugar. E eu entendi que tirar a sandália dos pés não era simplesmente descalçar os pés, literalmente falando, mas abrir o coração para Deus, para as coisas de Deus. E a palavra diz que essa graça da redenção, né? Nós fomos justificados gratuitamente pela graça, que não é de graça. A graça teve um preço, e até hoje tem um preço. Nos mantermos na presença tem um preço. Nos mantermos na presença significa eu preciso abrir mão, talvez de costumes, de coisas que eu não gostaria de deixar de fazer, mas que agora eu sou lavado, sou remido, sou incontaminado, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu não posso me sujar de novo. E aí essa graça, ela não é de graça porque vai custar um preço para eu e você nos mantermos na presença. Não é um valor financeiro, não é um valor monetário, não é dispor do que você tem ou entregar o que você tem, mas é se dispor a permanecer firme como nós aprendemos segundo a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos, que nós vamos aprender hoje sobre Páscoa, não quer dizer que, exemplo, misericórdia, né? Porque tem gente que radicaliza as coisas. Misericórdia. Não, o apóstolo falou que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Não, meus irmãos, não é isso. Se alguém te der um chocolate, abençoa a vida de quem te deu. Ore por ele, porque é uma delícia. Aceite, abençoa a vida de alguém e tal. Mas eu quero dizer para você que se você ganhou um ovo de Páscoa, não foi o pobrezinho do coelho que botou, né? Porque até hoje tem gente que pensa isso nas escolas, ensinam assim para as crianças. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa é o sacrifício. Lá no Êxodo,
O sacrifício do Cordeiro, aqui para nós, há 2024 anos atrás, foi o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz para a remissão dos meus e dos seus pecados. Remissão quer dizer uma missão dada de novo, trazer de volta, nos apresentar de novo a Deus e nos ligarmos a Deus, nos ligarmos ao trono de Deus, ainda que não mereçamos, ainda que não estejamos preparados, mas é esse o propósito. Nos trazer para Deus. E por que remissão? E por que resgatar da lei? Né? Quando a palavra fala, essa redenção, propiciação, né? Porque, olha só, a paciência de Deus, ela se esgotou. Tamanhas barbaridades o povo cometeu, principalmente no deserto. Após Deus castigar o Egito com 10 pragas e o povo ser liberto, saiu de lá rico, viu, irmãos? Por isso, judeus são os homens mais ricos da terra. Porque saíram do Egito com uma promessa: vocês vão sair de lá ricos, e permanecem ricos. Mas, após tudo isso acontecer, atravessaram o Mar Vermelho, um feito extraordinário que somente Deus poderia fazer. Mas caminharam 3 dias no deserto e chegaram a Mara. E essa caminhada do Egito a Canaã duraria 40 dias. Ela durou 40 anos. E todos que saíram do Egito morreram no deserto. A não ser Josué e Calebe e a sua família, e alguns que nasceram, e todos que nasceram no deserto. Essa jornada de 40 anos. Por causa de quê? Por causa da murmuração. Mas aí, quando eles chegaram a um lugar chamado Êxodo 15, a um lugar chamado Mara. Ninguém podia beber das águas de Mara porque a água era amargosa. E aí, começaram a murmurar, e a palavra diz que eles contenderam com Moisés. E Moisés clamou ao Senhor. O Senhor falou: Moisés, por que clamas a mim? Às vezes é necessário atitude, porque poder e autoridade já dei a você. Aí Deus mostrou-lhe uma árvore e falou: quebra um lenho, quebra um galho daquela árvore. Era um ato profético. Por isso que é importante fazermos atos proféticos. Às vezes para quebrar uma maldição, às vezes para decretar um projeto, decretar que Deus vai fazer sinais, Deus vai operar maravilhas, Deus vai fazer com que algo que nós buscamos aconteça. Então ele fez isso, as águas se tornaram águas potáveis, águas doces, águas próprias para o consumo. Então a palavra diz o quê? E o Senhor ali os provou. Após a água, todo mundo bebeu, os animais, o gado, mulheres, crianças. Deus falou: agora chama todo mundo para uma reunião. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O Senhor disse assim: a partir de hoje, olha, preste atenção no que eu vou falar. E não sou eu, está escrito. Êxodo 15, 26, depois você confere lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os seus mandamentos e os cumprires, nenhuma das enfermidades, nenhuma das pragas que enviei sobre os egípcios virá sobre vocês, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sara, sou o Senhor teu Deus que te cura, sou o Senhor teu Deus que te liberta, sou o Senhor teu Deus que te transforma, sou o Senhor teu Deus que muda a vida, sou o teu Deus que muda a história. Eu sou o que você quer que eu seja na sua vida. Eu sou o que sou, Deus Todo-Poderoso. Então, a partir dali, cada um saiu com a sua responsabilidade. Olha, se eu pisar na bola, eu estou sujeito
a incorrer sobre a minha vida as maldições que foram lançadas sobre os egípcios, não é? E começaram a caminhada, mas começaram a praticar barbaridade, perderam o temor, foram buscar na idolatria, na feitiçaria, outros deuses, começaram a fundir imagem de escultura, alguns trouxeram os costumes lá do Egito, as imagens de escultura, irmãos, imagem de escultura, não estou falando, ídolo quer dizer culto, idolatria quer dizer imagem, olha, tudo que é ídolo na sua vida, tudo que é um Deus para você, pode ser o dinheiro, pode ser seu carro, sua casa, seu filho, seu neto, é idolatria. E a imagem de escultura, e muita coisa, uma imagem de escultura pode ser um ponto de contato dentro da sua casa. Uma imagem de escultura pode ser a representação de um principado, ou de uma potestade, né? Ou de entidades dentro da sua casa. Por quê? O Salmo 115, a partir do versículo 4, fala assim: os ídolos deles são obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E nem som algum sai da sua garganta. Agora, preste atenção. A palavra de Deus diz o quê? Salmo 115, depois você lê lá, versículo 4. Tornem-se semelhante a eles todos que fabricam e todos que confiam neles. Então Deus está falando, a imagem da escultura, quem fez ela? Pode ter consagrado ela a alguma coisa. Pode ter consagrado ela a qualquer coisa. Talvez quem fez a imagem da escultura não está nem aí, nem temor, nem nada, atribuindo aquilo a um santo. A pessoa pode ter sido uma boa pessoa, pode ter sido uma santa pessoa, praticado a bondade, etc. Mas toda pessoa que pegar uma fotografia, que seja uma imagem, que seja se prostrar diante dela, a palavra de Deus o chama de prostituto. Porque se prostituiu indo após outros deuses. É abominação diante dos olhos do Senhor. Pastor, você fala sobre isso? Falo de que forma? Eu não vou falar para ninguém julgar o que tem fora ou quebrar, não. Porque não sou eu que faço isso, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Mas alertar é o meu dever. Então nós precisamos entender o que? Eles trouxeram os costumes, os deuses pagãos, lá do Egito para a sua caminhada. Mas quando chegou em Êxodo capítulo 20, no Decálogo, Decálogo quer dizer os 10 mandamentos, ou as tábuas da lei, Deus não aguentou. Instituiu os 10 mandamentos e entre eles, antes de falar dos 10 mandamentos em si, ele falou assim: eu sou o Senhor. Eu te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses. Né? Deus profano, D com D minúsculo. As imagens ou qualquer coisa que eu confio mais do que em Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem na terra, nem nas águas, e nem debaixo da terra, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Agora, entra a parte que me dá arrepio quando ele fala. Eu sou Deus zeloso. Eu visito o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que um filho vai pagar pelo pecado do pai? Como que o neto vai pagar pelo pecado do seu avô? Como que o bisneto vai pagar pelo pecado do seu bisavô e etc. E as maldições vão passando de geração em geração. E eu fiquei pensando nisso. E outra coisa, por exemplo, tem um ditado secular aí que talvez alguém extraiu da Bíblia por não conhecer a Bíblia. Essa chamada
A maldição hereditária. Pai rouba, filho come e neto morre de fome. Aí nós vamos entender o quê? Essa maldição já está estabelecida por Deus na sua palavra para os desobedientes e para os rebeldes. Pastor, como me livrar disso? É a coisa mais simples para os que querem. Olha só, Romanos, eu já li, eu já falei aqui, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, não há outro. Por isso a Bíblia, o apóstolo Paulo diz o quê? Jesus é o nome que é sobre todo nome, e diante desse nome, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, olha só, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, a paciência de Deus veio até um certo limite, mas chegou um ponto que ele falou: perdi a paciência, vou propor maldição para todo mundo. Todo mundo que pecar vai se incorrer, vai entrar no plano da maldição. Mas no mesmo Êxodo 20, que ele fala: eu sou Deus zeloso, eu visito o pecado dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas o versículo seguinte ele fala assim: eu faço misericórdia aos milhares sobre a vida daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que Deus maravilhoso. No mesmo tempo que ele fala que vai visitar a maldade com maldição, o pecado dos pais nos filhos, ele fala: eu vou fazer misericórdia aos milhares. Então, para mim e para você, o que nos resta fazer? Agora, entender aqui, olha só, que nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro Pascual, do Cordeiro incontaminado, imaculado, que foi morto, né, injustamente, verteu o seu precioso sangue na cruz para a remissão dos meus e dos seus pecados e para dar à humanidade, para que a humanidade fosse salva através deste sacrifício, né? E mais, a carne do cordeiro lá no Êxodo serviu de alimento. E em João, quando ele ensinou a celebrar a ceia, ele disse: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Aí depois ele fala: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha para você ver o verdadeiro sentido da Páscoa. Como eu disse, que não tem nada a ver com o coelho, não tem nada a ver. A Páscoa é o sacrifício do Cordeiro imaculado, incontaminado, né? João 6:54 eu disse, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. No domingo passado, eu falei sobre isso, sobre esse assunto, sobre Jesus entrando em Jerusalém, montado numa jumenta, e o seu filho, quando ele entrava na cidade, houve uma contradição assim. Muitos esperavam que ele fosse um revolucionário, que o Redentor, que o Salvador, que o Messias, que o Cristo ungido viria montado numa carruagem e batendo de frente com os poderes, com as autoridades. Mas ele deu lição de humildade. Ele entrou na cidade em um jumentinho. E todos que creram e que receberam a esse Jesus, eles tiravam as suas capas, né, suas vestes, jogavam, cortavam ramos e jogavam na rua para enfeitar a rua, para Jesus passar, e o povo gritando aleluia, glória a Deus, hosana, hosana, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
Aleluia. Glória a Deus. E mais do que isso, né? Protege do destruidor. O que que significa isso? Nos dá força para vencer o inimigo. O que a palavra diz disso? Quando a gente lê o Salmo 91, fala de cobertura, provisão, proteção e segurança. O Salmo 91 começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que é coberto pelo sangue. A sombra do Onipotente descansará. E quem faz isso pode declarar: direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. Né? Se a gente for explicar aqui o significado de cada um dessas colocações dele, Ele me livrará do laço do passarinheiro, da armadilha do diabo. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Se temos fé, podemos declarar: não temerei espanto noturno, perturbações que vêm, perturbações. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. E aí ele fala: 1000 cairão do seu lado, e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor dará ordem a seus anjos, a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, até para que você não tropece com teu pé em uma pedra. Mateus capítulo 26. Quando Jesus ali no Getsêmani, orando, e ele volta. Quando ele acha os discípulos dormindo e de repente o centurião já chegava para prendê-lo, e Pedro corta a orelha do soldado mau. Jesus disse: Pedro, mete a sua espada na bainha, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. E se eu quisesse, eu rogaria a meu pai, e ele mandava 12 legiões de anjos para me defender. No livro do profeta Isaías, a palavra do Senhor diz que um anjo, numa noite, matou 180.000 soldados no exército dos assírios. Agora imagine uma legião, 600 anjos, ou seja, 12 legiões, 7.200 anjos para combater um centurião, um soldado que comanda, digamos, um general que comandava 100 soldados. Então, a palavra do Senhor diz o quê? Que o Senhor dá ordem a seus anjos, a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Ele protege do destruidor. E mais, Apocalipse 12, 11, a palavra fala o quê? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E não, eu não vou entrar no assunto de Apocalipse 12, que é maravilhoso estudar isso, porém, mas aqui fala que quando houve batalha no céu, batalhavam o dragão e os seus anjos. Batalhava a serpente, chamada o diabo, esse nome significa opositor do propósito, e Satanás, que engana todo mundo. E a palavra diz que nessa batalha, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e não amarraram a sua vida até a morte. Mas ele foi destituído da glória de Deus. E caiu para ser a versão a mim e a você, ser contrária a mim e a você, né? E nós vimos a parte mais importante da Páscoa, é a proteção da sua casa, do seu lar, a proteção pelo sangue
do Cordeiro, né? O sangue tem que ser a cobertura da nossa casa. E se cobrirmos a nossa casa com o sangue do Cordeiro, o mal não pode nos tocar. Tem um hino que é muito bonito, e eu não sei cantar, mas uma parte aqui eu vou experimentar cantar para você. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, 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 aleluia. A morte não pode detê-lo, o inferno não pode detê-lo, a cruz não pode detê-lo. Então, 1 Coríntios 15, né, versículo 55, diz assim: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, os teus dias? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. Então, o cordeiro foi sacrificado, foi imolado, mas entregou-se a si mesmo. Ele, vendo, eu acho muito bonito, é Mateus 26, quando Jesus orava no Getsemane, quando ele chegou ali para orar, a aflição era muito grande. Ele deixou 8 discípulos, estavam cansados. Judas já não estava mais porque foi fazer a traição. Mas ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais chegados, mais próximos. Mesmo assim, ele falou: fiquem aqui e orem. Vigiem comigo e eu vou mais adiante orar. E afastou deles e começou a orar. E a agonia era intensa, o sofrimento era grande. Porque, como homem, ele só via a dor, o sofrimento. Ele olhava para frente, ele via escuridão. E ele via isso, mas como Deus, ele via a mim, ele via a humanidade, ele via eu, ele via você. E sabia que nós não suportaríamos a pressão que o nosso adversário iria impor sobre nós. As cédulas de acusação já estavam na mão dele. Por isso, naquele momento, Jesus, naquele momento, como homem, prevendo a dor que ele ia passar, o sofrimento pelo qual ele iria passar, como homem, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o nosso inimigo começou a se alegrar com isso, porque homens no passado foram levantados também para libertar, mas falharam em suas missões. Então, quando Jesus ali, como homem na sua natureza humana, que ele possuía a natureza divina e a natureza humana, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas como Deus, ele viu a mim e viu a você, viu a humanidade, ele disse: mas contudo, Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. A vontade de Deus foi que eu e você hoje estivéssemos aqui, resgatados, ou com direito de não sermos mais penalizados pela maldição da lei, ou as maldições impostas na lei. E agora, andando em novidade de vida, porque agora estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor
e Salvador. Amém.